Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Fazendo drink de ouro, quem sabe vira garimpeiro. Bom chopp é aquele chopp que a gente fala que tira de 2 batidas, né? Cortar tudo isso, falei, quer saber? Estou muito pobre, muito liso. Eu acho muito bacana um cara que é rico, que tem as coisas, que ganha dinheiro, e eu vou querer ganhar dinheiro. É assim, difícil de você mudar a opinião das pessoas, né? A palavra ouro, ela chama mais atenção do que a palavra dinheiro. Então, eu faço isso uma colocação, um apelo, porque eu vejo muitas pessoas criticando. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativa sininho, manda pro amigo, faz um comentário aí, continua assistindo os outros episódios que estão muito legais também. Fala pessoal, estamos aqui começando mais um Grog. Eu, Thiago Amorim, junto com o Dan Valbuza. Muito boa noite a todos. E, evidentemente, o Diogro. Boa noite! Nosso ogrão. O nosso ogrão. E hoje a gente tem uma presença mais do que ilustre aqui. Hoje a gente vai receber o Dirceu Frederico, presidente da Anoro e fundador da The Gold, que vai bater um papo aqui com a gente, ensinar pra gente um pouco sobre o mercado do ouro e também contar um pouco da sua história, que pelo que a gente já pegou ali um pouco no backstage, é muito interessante, tem muita coisa boa. E para acompanhar a nossa prosa, o Diogrão vai trazer aqui também Hoje tá especial mesmo. um drink que vale ouro, literalmente, né? Coisa boa. O Frederico, Dirceu, antes da gente começar, só vou pedir para ele apresentar o drink, tá? Ô Grão, conta pra gente o que você trouxe aqui pro Dirceu. Dirceu, hoje você vai tomar um cachaça sour, uma cachaçinha com xarope de orgite, né, que é um xarope amendoado, limão e um toquezinho de ouro por cima. Ouro? Que beleza, né? Agradecendo a Cachaça Midas aí pela parceria. Exatamente, hoje o nosso drink tem flocos de ouro, graças a Midas, cachaça que nos presenteou aí com algumas garrafas pra gente poder servir especificamente para esse episódio. Graças a mim, que vou pôr o ouro aqui ao invés de levar, né? Também. Mas vamos lá, Dirceu. Primeiro, prazer enorme te receber aqui. E estamos muito felizes, espero que você goste da experiência de aproveitar um pouco do nosso Speak Easy aqui. Mas conta pra gente um pouco da sua história, cara, até pra quem não te conhece ainda, como você começou e como você foi parar nesse mercado. Legal. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Me sinto honrado, mais ainda prestigiado que vamos tomar um drink com ouro. Então isso não é qualquer hora, né? Não é qualquer momento, né? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela oportunidade. Bom, eu sou natural de Anápolis, Goiás, uma cidade entre Brasília e Goiânia, e vim para São Paulo aí com 13 para 14 anos. E uma vida bastante agradável também, mas uma vida que começou muito de baixo, né? Humilde, pobre, mas viemos para São Paulo e quando viemos para São Paulo a gente foi trabalhar. Primeiro emprego meu em São Paulo foi carregador de mala na 25 de março. Opa! Quero ver o ouro aqui. Rapaz, não é que tem ouro mesmo? Tem ouro, Beleza. Opa, Então, graças. e em São Paulo eu também trabalhei como barman, viu? Já fui chopeiro em pizzaria. Olá, Grão. Ou seja, Grão, já passei um pouquinho pelo A teu crítica caminho vai aí, ser- viu? ou seja, já você pode estar minerando ouro também, ô Grão. Isso, quer dizer, pode continuar, né? Fazendo drink de ouro, quem sabe vira garimpeiro. Eu comecei como bartender também, eu tô tentando trilhar o caminho do Dirceu aí. Hoje ele vai te contar a história dele, você vê. Vou pegar o qual que tá é o faltando turning você point. fazer. Saúde, senhores. Saúde, né? Saúde, pessoal, espero Vamos que provar o gostem. drink aqui, ó. O ouro Pô, tá aqui, hein? eu vou até tirar uma foto desse drink antes de tomar ele, mas continua, Quero Dirceu. tomar um ouro aqui. Gostosinho? É do ramo, homem. É, Parabéns. Muito obrigado. Equilibrado, muito bom drink. Docinho Parabéns. azedinho. Não, no ponto. Então, basicamente, quer dizer, eu vim para São Paulo e os meus pais, né? Sou o filho caçula de 4 irmãos e, como eu disse, meu primeiro emprego foi carregar mala na 25 de março.
Foi um grande emprego, porque eu não recebi nada por isso durante 2 meses, Certo. mas foi para mim um grande aprendizado. Carregou mala. Carregando mala de vendedor de... Tirava pedido de venda de roupa, né? E aí trabalhei para uma pessoa que queria me ensinar muito. Uma das primeiras grandes lições da minha vida foi essa. E me fez hoje, como empresário, honrar todas as pessoas que trabalham comigo. E salário para mim é coisa sagrada. Né? Eu tenho a honra de dizer que, por todas as dificuldades que todo negócio imprime, dificuldades e desafios, mas eu sempre mantive honrosamente o ganho de todo mundo que trabalha comigo. Então, não é mais do que obrigação, mas para mim foi uma grande lição, principalmente um jovem, um garoto, um adolescente de 13, 14 anos. Então, foi um grande aprendizado. E eu fiquei sabendo que você trabalhou em pizzaria, aliás, você contou, e que você era um exímio tirador de chopp, é isso mesmo? Na verdade, o chopp tem poucos segredos, mas tem, como todo, habilidade e segredo, né? O bom chopp é aquele chopp que a gente fala que tira de 2 batidas, né? Você abre a chopeira, enche o copo e a segunda é só para completar. E o chopp perfeito, você testa ele porque tem que ter temperatura e pressão correta, né? Tem que estar bem gelado e a pressão correta. E um chopp perfeito, você pega um palito de dente, coloca em cima da espuma do chopp, que é o colarinho, e ele tem que descer lentamente, porque se ele tombar ou descer rápido, ele não está cremoso ao ponto, né? Olha só. E outro segredinho que tem no chopp, na minha época, era sapólio, né? Que era um produto que lavava o copo e tal, porque o copo tem que estar desengordurado, né? Na verdade, você tem que terminar de tomar um chopp e ele ter feito todos os anéis ali do copo, de todas as paradinhas que você deu, né? Então, esse é um chopp perfeito. Isso foi uma experiência de família. A nossa pizzaria era na Vila Alpina, longe, até hoje não é um lugar perto, né? Mas era uma pizzaria de bairro e tal, mas uma pizzaria boa. Nós participamos do concurso de pizza na época, né? Das 10 melhores pizzarias de São Paulo, tinha esse concurso. E nós trabalhamos sempre, nas 4 vezes que participamos, fomos classificados, né? Mas depois eu fui trabalhar com compra e venda de telefone, que é um mercado também bastante interessante. E em 1986 proibiram a compra e venda de telefone por causa do Plano Sarney, né? O Antônio Carlos Magalhães era ministro das Telecomunicações. E com isso eu vi a oportunidade de fazer um curso na Bovespa. E com o curso da Bovespa eu queria ser operador de mercado financeiro e fiz aquele curso de operador de pregão e tal. E o dono da corretora, da distribuidora que eu trabalhava, falava: ó, Dirceu, você já viajou muito pela Amazônia, né? Porque de garoto eu já viajava. E então ele falou: eu vou abrir compra de ouro no Brasil. E quando ele falou que ia abrir compra de ouro, e uma das cidades era Itaituba, no Pará. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu fui ver, era margem do rio Tapajós, né? Eu tinha conhecido Santarém em 1978. Eu conheci Santarém com 13, não, desculpa, foi 78. Foi 80, em 1980, acho que 82, 81, 82. Numa viagem que eu tinha feito, de mochila nas costas, que eu queria conhecer a Amazônia mais, e viajei de caminhão, viajei de barco, de carona e tal, e conheci Alter do Chão, que até hoje é um dos lugares maravilhosos que tem na Amazônia, que é o rio Tapajós, próximo à foz do Tapajós com o Amazonas. Você chegou a trabalhar com caminhão também ou não? Não, com caminhão não. Meu pai tinha caminhão e eu, quando era criança, viajava com os motoristas de caminhão. Viajava com... eu tinha lido alguma coisa na sua biografia aqui. Então fazia comida no caminhão, né? Carregava cozinha, porque viajava estrada de chão, né? Naquela época, né? Então era uma aventura. Eu sempre gostei de viajar, né? Sempre fui muito aventureiro e muito cedo também, pus o pé na estrada muito cedo. Aliás, eu fiquei sabendo de uma história que você foi Hare Krishna há um tempo. Na realidade eu fui um buscador, né, da vida espiritual, como até hoje sou, né? A gente nunca vai parar de buscar, né? Então eu sempre tive muita sensibilidade para esse lado da espiritualidade e consagrei o Santo Daime pela primeira vez com 12 anos de idade. Então isso sempre me fez ter uma visão mais holística e ampla das coisas, né? Buscar
E nessa busca, quando eu vim para São Paulo também, eu me aproximei um pouco do budismo, que é uma filosofia também maravilhosa, né? E também foi aí que eu tive contato com Hare Krishna, né? Então eu frequentava Hare Krishna e foi uma das experiências também muito bacana, né? Porque você guia a mente cantando mantra e tal, e aquilo faz você ficar mais leve e mais reflexivo, né? E essas buscas todas também teve uma época que eu lia muito Osho, né? Que não era nem Osho, era o Rajneesh, né? Bhagwan Siri Rajneesh. E também foi bastante interessante, né? Porque foi na época que ele saiu da Índia, né? Saiu de Pune para colocar o ashram dele nos Estados Unidos, né? E eu estava nessa onda de querer ir embora para lá, né? Para seguir o Rajneesh e tal. E tinha uma revista na época, chamava Revista Transe, que era ligado a essa linha do Rajneesh. E o Gilberto Gil fez um show na época, até ele pintou uma lua no cabelo, né? E até que tem aquela música que até que não tão esotérico assim, né? Uma música que foi feita em homenagem ao Osho. E esse pessoal, eu tinha uma namorada que chamava Aparecida na época e ela trabalhava junto nessa revista e eu estava entrando na onda de ir embora para esse segmento. Mas alguma coisa dentro de mim, própria leitura de um dos livros do Osho que eu estava lendo na época, que chamava Palavras de Fogo, me deu essa mensagem, né? Que não interessava estar próximo dele fisicamente, você tinha que estar próximo dele espiritualmente. Né? Eu sempre fui muito ligado a essa linha. Até que em um determinado momento eu resolvi cortar tudo isso, falei, quer saber? Estou muito pobre, muito liso, eu acho muito bacana o cara que é rico, que tem as coisas, que ganha dinheiro, e eu vou querer ganhar dinheiro. Aliás, a história do Osho é muito interessante. Tem um documentário no Netflix chamado Wild Wild Country, que conta toda a história desse acampamento. Enfim, óbvio que tem as duas versões ali, tem o dark side do negócio, mas muito interessante, deve ter sido uma vivência ímpar ali naquela época, você já se relacionar um pouco com isso que não estava tão no hype como se diz hoje, né? Não estava tão em voga esse assunto, acho que foi um movimento muito marcante. Mas enfim, continuando. E era um movimento dos sannyasis, né? Um movimento fora da caixa na época também, né? Porque abri muita mente para poder entender tudo que ele... Mas até hoje é uma leitura do meu cotidiano. Eu gosto e sempre me identifiquei muito com a visão do conhecimento do Osho. E, quer dizer, então eu falei, olha... E aí me surgiu a oportunidade trabalhava nessa empresa de telefone, fiz o curso da Bovespa, como eu falei, e o meu patrão falou para mim, Dirceu, se você ficar em São Paulo, por mais que você queira aprofundar no mercado financeiro e tal, você vai ser a vida toda empregado. E você chegou a ser operador da Bolsa? Não, eu fiz o curso. Fez o curso. Fiz o curso. Mas na época do pregão. Do pregão, que tinha o pregão. Viu virtual. Seus traders que ficam vendendo curso na internet? Ele fez o curso do pregão, na raça, não é no computadorzinho com a webcam ligada falando que vai te ensinar a ganhar dinheiro em 2 dias. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Enfim, perdão. E aí, nessa oportunidade, né, como parou a compra e venda de telefone, que era onde eu ganhava dinheiro, ele me deu essa oportunidade de ir para uma compra de ouro. Né, e ele falou de Itaituba, no Pará. Eu não conhecia Itaituba, mas quando eu vi Itaituba, estava à margem do rio Tapajós. Oi? Mas é que eu tô anotando aqui para saber o caminho certinho. Então tô tentando entender a cronologia. Eu gostaria de saber essa época, a sua idade, né? Porque pelas minhas contas aqui, o pessoal era mais emancipado do que a molecada é hoje. Você né? não podia ter falado que você foi barman, porque agora o com Ogro 12, vai achar calma aí. que daqui a pouco ele também vai... Com 12 anos ele consagrou Daime na Amazônia. Né? Eu com 12 anos eu tava comendo areia no parquinho. Mas e olha, aí com essa idade, nessa época você estava com quantos anos, Dirceu? Não, quando eu fui para o Pará eu tinha 21 anos. Tinha 21 anos. E foi para mim uma experiência maravilhosa, fantástica, né? Eu tinha essa vontade de trabalhar, de ganhar dinheiro, né? De ficar rico e tal. Era sonho de ver. Embora tivesse todo esse lado do misticismo já passado
precocemente na minha vida, né? Mas Buda dizia assim, você só pode abandonar aquilo que você tem, né? Então, para que a vida realmente faça algum sentido, você tem que primeiro conquistar, para depois você dizer, eu sou capaz de abandonar isso e me dedicar a outro caminho, né? Digamos assim. E a minha experiência foi bastante interessante, porque eu era muito novo e fui trabalhar com uma empresa numa região muito diferente, né? Tinha mais avião do que carro praticamente, né? Era uma região que até hoje é uma região riquíssima do Brasil. Aliás, o nosso Brasil é tão rico, principalmente nesse produto que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar e que eu mexo com ele já há 35 anos, que é o produto ouro. O Brasil é muito rico nisso, né? E então eu tive a oportunidade de chegar numa cidade que até hoje é considerada a capital do garimpo do Brasil. E é uma cidade que, em meio à floresta amazônica, à margem de um dos rios mais lindos da Amazônia, modesta parte, eu conheço muito bem a Amazônia brasileira. Eu andei muito, viajei muito, tanto de barco, como de carro, como de avião. Então eu conheço bastante. O rio Tapajós é um dos rios mais lindos que a Amazônia tem. Só que quando eu cheguei no Tapajós, em Itaituba, não era o mesmo rio que eu tinha conhecido quando eu tinha lá os meus 17 anos, 18 anos, que eu fui para Santarém, numa viagem de carona. Que eu saí para viajar para conhecer mais a Amazônia. Eu tinha ido de carona até Porto Velho, de lá subi para Manaus, e de Manaus fui para Santarém de carona de barco, né? Quando o rio Tapajós, em Santarém, que é onde tem Alter do Chão, que é um dos lugares mais lindos, né, que tem na Amazônia, o rio, você está dentro da água aqui, olhando sua unha lá no fundo, então transparente. Quando eu cheguei no Tapajós, em Itaituba, o rio era o mesmo rio Tapajós, mas devido à atividade garimpeira, não tinha a mesma translucidez que tinha. E foi para mim um choque, né? Eu falei, nossa, a cidade movimentada, era uma poeira enorme, né? Cheguei em Itaituba no dia 7 de setembro de 1986. E aí eu achei aquilo tudo muito estranho, né? Muito movimento, muito carro, muita gente, um negócio muito forte. Um avião, tinha muita movimentação no aeroporto, tinha muitos aviões e tal. E eu falei, vou embora sábado, né? E esse sábado levou aí uns 23 anos para acontecer. Você não falou qual sábado? É. Né? Você falou que Não ia num falei sábado. qual sábado. disse qual. E até hoje não vim embora, porque eu me apaixonei por aquela cidade, me apaixonei por aquela região. Sou apaixonado pelo que faço, né? E então comecei a trabalhar com compra de ouro para essa empresa que eu fui. E era uma responsabilidade tremenda, porque eu mexia com um grande volume de ouro dessa empresa que eu trabalhava, né? Cuidava de pesar, de conferir, de embarcar, de transportar, né? Então minha escola foi bastante interessante nisso. De muita responsabilidade, né? Total. Muita responsabilidade, verdade. E fui muito bem sucedido com tudo isso, né? Eu sempre digo, em primeiro lugar, sempre muito abençoado, né, pelo poder superior. Não há dúvida quanto a isso, porque às vezes a gente pensa que a gente faz as coisas. A gente é instrumento, na verdade. A gente só tem que estar no diapasão correto, né? Na frequência certa. Acho que isso é a nossa maior vigilância, né? Vigiar o nosso pensamento, né? Para vibrar sempre na positividade, não deixar, abandonar o medo, né? Que é um dos maiores inimigos nossos, é o medo. Com certeza. Então eu acho que nessa parte eu sempre tive muita determinação, muita vontade, muita coragem. Prova é que eu casei com a minha esposa Sheila, que está aqui, nos assistindo junto aqui, que é o amor da minha vida, é a mulher que me segura, que me ajuda até hoje, né? Que me deu os 2 filhos maravilhosos, a Sara e o Pedro. E eu a conheci também, ela não é do Pará, minha esposa é do Ceará, mas é de uma família muito grande que mora nessa região, nessa cidade de Itaituba, que é a minha família também, extensão da minha família. E com isso eu casei muito cedo também, com 23 anos. E comprei meu primeiro garimpo, eu ainda não tinha nem 24 anos de idade quando comprei o meu primeiro garimpo. Né? 24 Caramba. anos de idade. 24 anos de idade. Foi E meu o primeiro. grão tá muito atrasado, hein, cara? Tá uns 13 aninhos aí, pelo menos. Tranquilo, eu tô aqui encantado com a história. Mas- Vou pegar o esquema. Trabalhava em compra de ouro, já tinha montado uma refinadora de ouro.
E aí eu comprei meu primeiro garimpo, em 1990, 1989. Nós casamos em 1989 e eu comprei meu primeiro garimpo em 1989. E também comprei meu primeiro avião, em 1989, e a primeira casa. E eu sempre conto o seguinte, né? Naquela época eu já tinha conseguido juntar 3 quilos de ouro, com o trabalho que eu tinha, né? Já era um capital. E quando eu casei, eu tinha esses 3 quilos de ouro, e quando eu comprei o garimpo, o avião e a casa, eu fiz uma dívida de 33 quilos de ouro. Sim. Porque lá tudo se fala em ouro, né? Ah, quanto custa esse carro, quanto custa essa casa? É verdade? É a cultura do garimpo, né? A cultura do garimpo, né? A moeda é meio que o... A moeda, o ouro é uma moeda no garimpo, né? Então eu entrei para dentro do garimpo e fui aprender duramente, trabalhar e tocar o garimpo efetivamente, né? E para mim o garimpo foi um desafio muito grande, porque eu comprei tudo isso fiado, para trabalhar, para pagar, no crédito, né? E felizmente trabalhei, dei conta e consegui pagar, né, toda essa experiência. Mas algo me chocava no garimpo, né? Porque você vindo de uma outra visão, de um outro mundo, né? Algo diferente, principalmente porque eu ficava... Como é que eu, que conheço a rainha da floresta, a força dessa natureza, né? Esse código que existe, né? Porque todos os reinos têm vida, né? Obviamente, né? A gente está num processo de evolução aqui na Terra transitoriamente, né? E aquilo me chocava muito. Chocava pelo conhecimento que eu tinha. Eu falava, pô, mas como é que posso exercer a atividade garimpeira com toda essa agressão, né? Para tirar alguns grãozinhos de ouro, né? E até que eu fui buscar dentro do meu entendimento, da minha espiritualidade e tal, e falei, bom, como é que eu posso fazer isso de uma forma menos impactante? Qual é a forma mais racional de fazer isso? E aí eu fui colocando ideias, que é difícil, é um meio assim, difícil de você mudar a opinião das pessoas, né? Atividade de garimpo. Primeiro que as pessoas acreditavam assim, pô, esse cara é maluco, né? Não vai dar conta de tocar um garimpo, né? Com a idade que ele tem, isso e aquilo. 24 anos. Foi um grande desafio e consegui ser bem sucedido no garimpo. E organizar o garimpo também, né? E sempre com a visão que até hoje eu tenho, até hoje eu carrego esse entendimento da humanização, né? Humanizar o garimpo, entender que aquelas pessoas que estão no garimpo são pessoas como nós, né? E pessoas que muitas, na maioria, na grande maioria, não tiveram oportunidade de estudo, de emprego, de formação. E eles enxergam no garimpo uma única oportunidade de ganhar dinheiro, de ficar rico, do sonho de ficar rico, como eu sonhei, como eu consegui realizar. Essa é a verdade. E essas pessoas também enxergam isso, porque no garimpo eles vão ganhar melhor do que em qualquer outro lugar. Hoje nós vivemos num Brasil que, além de ter 14 milhões de desempregados, tem milhões e milhões de pessoas passando necessidade de fome. Né? Então acho que cabe desenvolver oportunidades, e nós temos tantas oportunidades nesse país, e a riqueza mineral é uma dessas oportunidades. E entre as riquezas minerais, o ouro é uma dessas oportunidades, porque o garimpo existe no Brasil desde que o Brasil começou. Né? Então nós temos todos esse desenvolvimento dos bandeirantes, isso, aquilo, sempre em busca, e a atividade garimpeira sempre existiu. E a atividade garimpeira hoje passa por um processo de muita discriminação. As pessoas muitas vezes veem o garimpo de forma marginalizada. E eu trabalho para mostrar que não é bem assim, que a gente pode fazer diferença, que a gente tem como melhorar isso. E a minha experiência de vida mostrou que em 1900, eu comprei o garimpo em 89, 90, casei em 89 e comprei o garimpo em 90. E quando eu comprei o garimpo, essa experiência de transformar, de fazer de forma diferente, foi me dando, aos poucos, ideias simples de aplicação, mudança de hábito, mudança de costume. Ou seja, abrir um buraco, tem que tampar ele. Né? Você leva
toneladas de coisas para produzir alguns quilos de ouro, trazer alguns quilos de ouro. Muita coisa que você leva fica na floresta. E nisso vai as embalagens, vai o plástico, vai o papelão, vai o vidro. Então, como é que pode fazer com isso? Pensar que dá para reciclar, algumas coisas talvez hoje dê. Geralmente, essa região que nós estamos falando é uma região de 98 mil quilômetros quadrados, aonde nós tínhamos catalogado até 1990 460 e poucas pistas de pouso. Hoje deve ter mais, né? Mas é um mundo à parte. É uma floresta com pista de pouso. Né? É a floresta com pista de pouso. Tem toda aquela mata e uma pistinha de pouso ali de 500, 600 metros no meio da floresta. E esses eram os acessos para o garimpo. Hoje já tem muita estrada aberta, muita vicinal aberta, então mudou. Mas essa época é tão interessante que tinha um movimento tão grande de avião que lá em Itaituba tem uma foto, inclusive, de um avião que pousou em cima do outro, que não viu. Em cima do outro? Tinha tanto fluxo de avião que pousou um avião em cima de outro. Tá brincando. Um avião, dois Cessnas, um 206 e um 210, que pousou um avião em cima do outro. Então, a realidade, esses desbravadores, né? O garimpeiro é um desbravador. Primeiro que um garimpo se trabalha e trabalha-se muito. Hoje está mais facilitado, né? Porque tem mais equipamentos, a gente está mais moderno, isso e aquilo. Mas nessa época a gente falava de garimpo, onde você tinha que abrir, além de ter a pista de pouso, você tinha acesso sempre carregando tudo nas costas, era um trabalho bem mais pesado. Enfim, eu consegui colocar alguns conceitos que a gente chama de garimpo modelo, ou de um modelo melhor de garimpo, com maior consciência, que são preceitos relativamente simples, que é o conceito de se abrir o buraco, tem que tampar. Levou material para lá, tem que dar um destino, ou que se enterre, ou que se faça um pequeno aterro sanitário para depositar aquele lixo, o que pode ser reciclado, reciclar, o que pode ser queimado, queimar, o que tem que ser enterrado, enterrar. E com relação ao mercúrio, que é um grande tema também da realidade da atividade garimpeira, no mundo inteiro, que o mercúrio é usado no mundo inteiro. O mercúrio a gente aprendeu com o tempo que ele tem que ser reciclado, né? Tem que primeiro usar a retorta. Eu até trouxe uma retorta aí para mostrar quando a gente fala retorta, uns chamam de retorta o cadinho. As pessoas não entendem o processo de quando se usa o mercúrio. Eles acham que se joga mercúrio na natureza abertamente. Não, mercúrio é uma coisa cara, não? 1 quilo de mercúrio hoje custa R$ 1.200, certo, não é barato. Então, e aí... Como funciona? Isso aqui é um processo simples. Você tem aqui um cadinho, né, que é isso aqui. Na verdade, você vai... As pessoas que não conhecem a atividade garimpeira, às vezes tem uma impressão de que se usa mercúrio de forma a jogar mercúrio na natureza abertamente. Não. Por que se usa o mercúrio? O mercúrio é usado quando você vai concentrar aquela terra do garimpo, né? Porque o ouro que está dessa atividade que o garimpo explora, ele está depositado nos aluviões, nos vales, né? E ele está que nem um grãozinho de areia, na verdade. Então você concentra aquele ouro numa caixa, que é que nem um escorregador assim, que você coloca um carpete, concentra aquele ouro, que aliás os egípcios já faziam isso, né? 4, 5 mil anos antes de Cristo. Não mudou muita coisa na atividade garimpeira. O que mudou foi a forma do desmonte, né? Que a gente faz um desmonte com desmonte hidráulico, com bico jato e tal. Hoje já não é também mais com bico jato. O bico jato só usa para processar. Hoje se faz com escavadeira hidráulica. E quando você reúne aquela terra rica que a gente fala, naquele momento que você vai concentrar aquela terra para tirar daquela terra aqueles grãozinhos de ouro, você usa mercúrio na bateia para poder concentrar e azogar, como se fala no garimpo, amalgamar com o mercúrio, que é um metal líquido, que se encontra na natureza em estado líquido, e aí ele vai amalgamar. É como se, grosseiramente, é como, imagina um ímã, né, que puxa os grãos de ferro, né? O mercúrio ele agrega
os grãos de ouro, né? Porque o ouro não é magnético, né? Por não ser ferroso, então ele agrega e depois que ele está naquela amalgamado, o ouro fica todo prateado, ali fica uma bola prateada. Então aquele a gente chama de ouro azogado, ouro que está amalgamado pelo mercúrio. Então naquele momento você pega essa bola e espalha ela num cadinho como esse aqui, que é uma retorta como essa, coloca aqui, fecha, depois vai fechar. Ok. E aí você vai colocar uma chama de fogo aqui embaixo. E aqui tem um copinho. Isso é um cano, né? Simples. Né? E aqui tem um copinho com água. E você vai processar isso com uma chama de fogo aqui. O mercúrio vai volatizar, virar fumaça aqui e vai descer, precipitar. Quando ele bater na água, ele vira mercúrio novamente. E isso não vai criar uma queima a céu aberto, né? Porque o garimpo, usualmente, como é que o garimpo fazia? O garimpo queimava isso a céu aberto. Então eu sou um dos percussores assim de divulgar, não sou o criador da retorta de forma nenhuma, mas sempre trabalhei divulgando o uso dessa retorta que existe há 35, 40 anos que isso existe ou até mais. Mas não é uma cultura que o garimpeiro usava, porque o garimpeiro já queria logo botar o fogo em cima, queimar e já ver o ouro ficar amarelo e tal. Então. E depois disso, o mercúrio que passou por esse processo, ele perde o poder de amalgamação, né? Como um ímã que perde o seu poder de atração. E aí nós aprendemos um projeto que eu fiz em 2006. Eu lancei um projeto, eu era secretário de Meio Ambiente e Mineração do município de Itaituba, e nós fizemos um projeto junto com a Unido. E esse projeto, ele nos ensinou a reativar o mercúrio, que é extremamente simples. É água, sal de cozinha e uma pequena eletrólise. Você pega uma bateria, 2 fios e faz ali um processo e você aqui, reativa o mercúrio. Então chegou aqui um drinkzinho sem álcool do Ogro. Aliás, um destaque para essa caneca maravilhosa que é a Bartender Store. Obrigado, Bartender Store. Vocês estão deixando esse podcast ainda mais bonito com essas louças maravilhosas que vocês arrumaram pra gente, né? Tudo que a gente tá tomando aqui hoje é da Bartender Store. E o drink tá sensacional, Ogro. Tem uma misturinha aí de limão com água tônica e uma espuminha de limão. E você tava falando do equipamento, desculpa o nome? Retorta ou cadinho. Essa palavra cadinho, ela é utilizada por alguns bartenders também para falar daquele dosador que parece uma panelinha, que parece essa peça. Sim, o dosador O pessoal parece chama uma de puleta, cadinho, né? também. Cadinho, Chama de cadinho também. Cadinho também é o nome da onde se funde o ouro, né? Então você tem o cadinho. Na verdade, a gente chama isso de retorta porque, de fato, não é um lugar para fundir, é só para separar o mercúrio do ouro aí, né? Eu estava explicando essa parte do mercúrio, que é uma parte muito importante, porque trata-se de educar, né? Tem que ensinar a usar, na verdade. Esse processo recupera 98% do mercúrio e você recicla o mercúrio. Então o garimpeiro aprende a não jogar o mercúrio fora, porque se ele queimar a céu aberto, ele vai se contaminar, vai contaminar o meio ambiente. E o mercúrio vai volatizar, né? Que depois vai precipitar e aí vai haver contaminação dos rios, dos peixes e tal. Então, totalmente errado. Um equipamento desse é um equipamento relativamente barato, né? Isso é aparentemente simples, pelo menos. Muito né? simples, não tem nada complexo com isso. E isso é um modelo, mas existe uns 3, 4 tipos de modelo, mas o princípio é o mesmo. Né? Isso E o tamanho é esse? Não, existem maiores, né? Esse aí, digamos assim, é mais sofisticado um pouquinho, porque é de inox e tal, mas existe equipamento que faz o mesmo processo aí, num custo de 600, 500, 600, 700 reais. Né? Só que 1 quilo de mercúrio custa 1.200 reais. E com isso você vai reciclar e o mais importante, a gente já sabia usar a retorta,
Quando eu entrei no garimpo, já existia a retorta. Mas o mercúrio ele ficava inutilizável, né? Você falava, aí o garimpeiro não achava muito sentido. Então, em 2006, através de um projeto da UNIDO, que é um braço de tecnologia da ONU, do Mercúrio Free, lá do Canadá, nos Estados Unidos, do Canadá, da Universidade British Columbia, em Vancouver, eu estive lá, conheci, e eles nos ensinaram, então, a fazer a reativação do mercúrio, reciclando o mercúrio. E hoje, grande parte dos garimpos usam. Não vou dizer que 100% do garimpo usa, mas 100% do garimpo tem que usar. São dos pontos que a gente bate que tem que usar, sim. Isso tem que ser uso obrigatório para garimpo. E você exerce um cargo regulamentador também do mercado a partir do momento que você vira presidente da ANORO, né? Então você tem também esse papel de regulamentar isso e fazer com que se use, né? E é importante ter alguém como você nesse cargo, porque é um defensor dessa prática, assim. Então... Na verdade, Tiago a Associação Nacional do Ouro, a qual eu presido atualmente, ela também começou em 1986. Ela foi formada em São Paulo por diversos bancos, instituições financeiras, transportadoras de valores, corretoras. E eu vim ser presidente da ANORO, minha primeira eleição foi em 2014, 2013, 2014, quando eu também consegui conquistar a minha instituição financeira. A minha instituição financeira, como eu te contei, eu comecei a vida lá, indo para o Pará e trabalhando, até que a profecia do meu patrão virou realidade. Ele falou, um dia, indo para lá, você um dia vira patrão. E então eu tinha a intenção de constituir a minha própria distribuidora de títulos e valores mobiliários, uma instituição financeira. E pleiteei isso em 2004 ao Banco Central Brasileiro. Em 2007 fui autorizado, foi aí que eu voltei a morar em São Paulo, que então morava em Itaituba, e eu voltei para São Paulo em 2007, quando formei a minha instituição, que é a DeGold, FDeGold DTVM. E 2013, 2014, fui convidado então a assumir a presidência, fui eleito presidente da Associação Nacional do Ouro, que já existia. E eu fiz uma mudança na Associação Nacional do Ouro. Eu falei, olha, a gente precisa cuidar do nosso fornecedor. Quem é o nosso fornecedor? É o garimpeiro, né? E a partir daí, como eu já tinha feito uma campanha lá em Itaituba, né? Eu até tenho as revistinhas aqui, quero mostrar para vocês. Muito obrigado. Só para contar a história como ela é mesmo. Aqui foi a primeira ideia que eu tive de fazer um gibi, né? Na linguagem garimpeira, as aventuras de Zé do Ouro e Fagulho. Fagulho é quando... Desculpa. Fagulho é um grãozinho de ouro, né? Então o Zé do Ouro era o cara bem sucedido e o Fagulho era o garimpeiro mal sucedido. E veja bem que nessa edição, como queimar o mercúrio corretamente. Foi a primeira... De quando que é isso? Primeira cartilha. 1994. 94. Que custava R$1, se não me engano. Não era o número, isso era dado de graça. Número 1. Número 1. Tá. E era feito até para o cara colorir, né? Para as crianças colorir, para começar. Tinha um apelo até diferente. Então, o garimpeiro... O garimpeiro mal sucedido queimando o mercúrio, o ouro a céu aberto, né, se contaminando, e o uso do Zé do Ouro, que era o bem sucedido, já usando a retorta, né? Então isso é um trabalho nosso, que foi feito pela associação, pela AMOT, que foi uma associação dos mineradores de ouro do Tapajós. Foi idealizada por mim, criada e fundada por mim. Eu nunca fui presidente, eu sempre fui o secretário, né? Porque eu não tinha cara e nunca tive cara de garimpeiro. Mas sempre trabalhei nesta organização da atividade garimpeira. Em 94, né, cara? Que talvez as pautas hoje estão muito mais em alta, mas fazer isso em 94 também já era... E nós fizemos em 94 e era uma implantação e tal. E aí tinha aí o número 1 do Juibi, o número 2, o número 3, que também ensinava a pesquisar ouro, né? Tem
um ensinamento legal aqui que fala como é que você acha ouro, como é que pesquisa ouro, né? Tá aí o que eu precisava. Tá aqui, ó. Pega seu Até exemplar. hoje é do mesmo jeito, isso aqui não muda, viu? Faltando. Não mudou nada. Tá Só aqui que agora muita gente já leu, né? tá aqui a receita, né? Quer dizer, e sem contar que isso aqui teve um patrocínio também da Comunidade Europeia, tá aqui, ó. Governo do Estado do Pará e Comunidade Europeia, né? Naquela época lá. Depois eu fui secretário, isso foi em 94, depois eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente do município em 2000, fui secretário de Meio Ambiente. Em 2006 também fui convidado a ser secretário da região, e aí eu lancei um projeto que chamava-se Cuide do Seu Tesouro, que é um projeto que eu idealizei o projeto, lancei o projeto, e o Cuide do Seu Projeto eu dizia que era um projeto de ego, né? Que ensinava a cuidar de si mesmo, cuidar da sua própria saúde, né? Cuidar do ambiente onde você está, geograficamente falando, e cuidar do ouro. E lá que nós tivemos então essa participação nesse projeto Cuide do Seu Tesouro, que quando esse pessoal do Mercúrio Free, da Unido, lá da Universidade British Columbia do Canadá, veio sobre o projeto que a gente estava lançando e nos trouxe o conhecimento de como reciclar o mercúrio. Então começou a fazer muito mais sentido divulgar o uso da retorta e a reciclagem do mercúrio. Como eu falei, é feito de forma muito simples. E aí, quando eu constituí a minha empresa aqui em São Paulo em 2007, em 2008, 2009, eu lancei uma campanha pela minha empresa, que chama The Gold, com as revistinhas também, de novo, uma revistinha um pouco mais elaborada, tal, falando cada uma, né? Garimpeiro, você sabe cuidar bem da sua saúde? Então, falando da área de saúde, usar o mosquiteiro, o uso da retorta e os detalhes que a gente foi aprendendo, né? A gente lançou a revista número 1, número 2, número 3, número 4, também sempre com a mesma orientação. Depois, agora, atualmente, como presidente da Anoro, eu doei essa campanha, o desenvolvimento dessa campanha para a Anoro, como presidente da Anoro. Em 2014, nós começamos a fazer só uma revista, que o conceito é o mesmo. Garimpo não mudou, o ouro não mudou, a floresta não mudou, Sim. os problemas não mudaram, o que precisa é sempre trabalhando na área educacional. E até 2014, então, eu fiz essa mudança na Associação Nacional do Ouro, que foi trazer a integração do garimpeiro junto à Associação Nacional do Ouro. E começamos a cadastrar os garimpeiros, né? De forma gratuita, mas para a gente saber, porque até hoje o governo brasileiro não sabe quantos garimpeiros existem no Brasil. Né? A gente tem uma estimativa de quantos existem, mas quantos são, aonde estão, né? Mas ela é, de certa maneira, uma profissão autônoma, por exemplo? Tipo, você vai... Assim, desculpa a minha ignorância. Não, pode perguntar. Eu sou completamente leigo. Mas as pessoas vão lá em busca de, literalmente, caçar ouro, assim? Tipo, achar ouro? Eles participam necessariamente de uma empresa que já tem uma estrutura para fazer isso? Não. É autônomo. Garimpeiro está reconhecido na nossa Constituição, né? Atividade, o garimpo é reconhecido constitucionalmente. E você, anteriormente, você ia na Receita Federal e se declarava garimpeiro, então você tinha uma carteira da Receita Federal de garimpeiro chamava registro de matrícula, né? Depois, em 1988, na Constituição de 88, cria-se então um título minerário especificamente para a atividade garimpeira, que chama-se Permissão de Lavra Garimpeira, PLG, Permissão de Lavra Garimpeira, que foi homologado em 89 e a partir de 1990 então começa a legalização, a titularizar, dar título para os garimpos. Antes da Permissão de Lavra Garimpeira, você tinha as reservas garimpeiras. Era a reserva criada, por exemplo, no Tapajós, onde nós estamos falando, tem uma reserva garimpeira da ordem de 28 mil quilômetros quadrados. Caraca. Uma província de 98 mil quilômetros. Aquela área de livre garimpagem. Só que a tecnologia, o conhecimento, o desenvolvimento, depois, então, você poderia chegar a garimpar
você não tinha nem título para aquilo. Você simplesmente dentro da reserva era livre. Entrava lá e... Você ia lá, tirava o ouro, abria a pista e abria o garimpo, desenvolvia o garimpo e tal. Essa era a cultura de ocupação, exploração. Sim. Houve uma época nessa 1984, 86, eu cheguei em 86, mas em 84, 85, o governo incentivou algumas empresas construtoras a entrar na região, porque a região era muito rica, é rica até hoje, né? Então, tá, tem 63 anos, 67 anos de extração garimpeira contínua. Você imagina quanto já saiu de ouro de lá, né? Sim. A gente estima que já saiu em torno de 800 a 900 toneladas de ouro só dessa região do Brasil. E o governo incentivou, na época, algumas construtoras a criar uma mudança, né? Empresas de mineração. Mas não é tão simples, né? Porque a mineração de ouro em si ela é bastante específica, né? O ouro é muito errático. Vou contar uma coisa para vocês. Para você ter uma ideia, desde que o ser humano começou a explorar ouro no planeta Terra, que o ouro misticamente é chamado de suor do sol, né? Então acredita-se o ouro não é criado no planeta Terra, como eu estava comentando, o diamante é criado na Terra, né? Eu vou falar de uma teoria depois que eu queria conversar com você, mas enfim. Isso, vamos falar. Então, para você ter uma ideia, desde que o ser humano começou a extrair ouro, estima-se que todo o ouro sacado da terra, recolhido da terra, porque ninguém plantou ele lá, né? Recolhido da terra até agora, nós temos em torno de 190 mil toneladas de ouro sob a terra, né? Produzido já. E se você reunir essas 190 mil toneladas de ouro em um único cubo de ouro puro, você vai ter um cubo não mais do que 22 metros de comprimento, 22 metros de altura, 22 metros de profundidade. Sim. Aproximadamente um prédio aí de 8 andares. Sim. O ouro do mundo todo. Caramba. O ouro do mundo inteiro, né? Dizem que nós já exploramos 1/3 do ouro do mundo. 1/3 só? Nós já exploramos 1/3 do ouro do mundo. Os mais otimistas dizem que nós já exploramos 1/3 do ouro do mundo. Mas no mar tem muito ouro, só que ele está numa resolução, numa densidade tão espalhado que não tem economicidade para tirar, né? Então grande parte de ouro que ainda está no planeta tem. O Brasil, como eu te disse, é muito rico. Vou ter que aproveitar esse gancho, que outro dia minha namorada estava me contando sobre uma teoria que dizem que existe um meteoro que está, enfim, passando próximo à Terra, que ele é de ouro maciço, tipo, ele é inteiro de ouro. E que a NASA, salvo engano, estava tentando capturar esse meteoro e trazer ele para a Terra. E se fosse feito isso, o ouro passaria a valer menos do que o alumínio, por exemplo, porque teria como... Tomara que ele passe longe, né? Isso que eu ia perguntar. Já ouviu falar isso? É teoria da conspiração? Enfim, e num cenário apocalíptico para você como esse, se isso acontecer... A NASA né? tentando trazer o Dirceu assim, Embora. Como é que eles iam capturar isso também? soprando para passar então, longe. cara. Não, sobre esse meteorito nunca ouvi falar. O que eu já ouvi falar é que o planeta Terra foi formado por corpos celestes e que o ouro que está no planeta veio em um desses corpos celestes, né? E misticamente tem pessoas que entendem, né, que a gente tem uma missão retirar o ouro da Terra, né? Então, no garimpo a gente costuma dizer entre os peões mesmo, né, conversar assim, sou peão, né? Mas eu sou peão de ouro, não é de carvão não, é de ouro. Então, pelo menos tem. Porque o garimpeiro, ele é movido, é isso que é interessante, que muitas vezes as pessoas não entendem. Ele é movido por aquele sonho. A palavra ouro, ela chama mais atenção do que a palavra dinheiro, né? E o ouro fascina mesmo a humanidade há muito tempo. A gente não sabe muito bem por quê, né? Porque, sim, existe aplicabilidade na indústria, com certeza, na tecnologia, um excelente condutor,
né? O seu celular tem ouro, os computadores têm, isso e aquilo, mas hoje nós também temos a cerâmica, tem outras coisas Mas a envolvidas. representatividade dele é maior do que tudo. Né? Tanto que o Até Silvio na Santos sempre falou, né? Olimpíadas, a medalha de ouro é a maior. Barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Né? Eu ia até perguntar isso pra você, porque o ouro não é de fato raro, né? Ele não é de fato raro. O que é que torna ele tão valioso assim, né? Se é a aplicabilidade, se é essa mítica em torno dele, ou seja, marketing, né? Ainda que de forma orgânica, né? Ao longo da história, mas ele acaba tendo um valor que excede talvez a própria matéria, né? Quando a gente fala ele não é raro, veja bem, o exemplo que eu te dei há pouco, né? Desde que o homem começou a tirar ouro do planeta, tirou menos de 200 mil toneladas. Se você reunir isso, tudo que foi tirado, dá um prédio de 8 andares. O que é um prédio de 8 andares? A nível de globo terrestre. Sim. É um pingo, gente. É um pingo. menos. Então é um metal raro, sim. Metal raro, metal difícil de tirar, você não encontra ouro assim na natureza, você junta de grãozinho em grãozinho, né? Então, existe, por exemplo, mineralização de ouro, como existe na África do Sul, que está a 3 mil metros de profundidade, né? É um modelo geológico que o ouro está lá embaixo. Esse ouro que o garimpo explora, esse ouro que a gente trabalha mais facilmente, esse ouro está sobre a terra ali, com 2, 3, 4, 5, 6 metros, 10 metros, 20 metros no máximo, né? E a empresa de mineração vai buscar esse ouro muito mais profundamente, em 100, 200, 300, 400, 500 metros de profundidade ou até mais, né? Então é realmente um metal raro, não é um metal. E continuando... Agora, o valor, né? Só para falar. Lógico. Você vê, quando comecei a trabalhar com ouro, o ouro valia 10 mil dólares o quilo, né? Mas você também tem inflação em dólar no mundo, né? E hoje o ouro vale em torno de 57 mil dólares o quilo. E o que explica, né? Tem custo para tirar? Sim. Tem dificuldade para tirar? Tem. Mas grande parte de ouro do mundo está guardado nos cofres, né? É a escassez, talvez. Quer dizer, então a raridade, não é um metal tão comum, né? E um metal mais difícil de se encontrar na natureza. Você até falou sobre misticismo, etc. Outro dia estava lendo também uma teoria sobre as pirâmides, justamente pelo ouro ser um ótimo condutor, que as pirâmides do Egito, os topos dela eram de ouro, né? As pontas dela eram de ouro para conduzir a energia do sol, se não me engano, e guiar alguma coisa, enfim. Sempre houve na cultura, acho que na cultura milenar do ser humano, essa ultravalorização do ouro, né? E assim, como você enxerga hoje, agora fazendo um gancho direto com o mercado financeiro, né? O ser humano ele sempre valorizou muito o ouro desde os seus primórdios, mas o ouro também ele sempre foi um grande investimento, né? Um grande ativo de investimento. É o investimento mais seguro, né? Dizem que o investimento mais seguro do mundo é em ouro. Mas em contrapartida a gente vê cada vez mais o mercado tomado por Bitcoin e o mercado de ações que vem tomando... Como você enxerga isso também mercadologicamente falando? Assim, se isso chegou a afetar alguma coisa ou não? Não, eu vejo assim, por exemplo, hoje, se você olhar historicamente, né, o ouro sempre teve sinônimo de valor, né? E até nós temos, mundialmente falando, uma política que os países emitiam nota quando o padrão de emissão de nota no mundo era ouro. Em 1970 era o isso lastro, muda, né? Era lastro. Então você emitiu tanto de moeda até mais ou menos da década de 1970. Depois o ouro deixa de ser um padrão de emissão de moeda e aí muda, porque entra o dólar, né? Porque o dólar passa a ser então emitido sobre o valor do PIB americano, o valor das indústrias instaladas nos Estados Unidos, aí é outra que é o dinheiro que dominou o mundo, na verdade, né? Mas nós temos casos, até hoje, todos os países têm suas reservas em ouro, uns mais, outros menos e tal, mas sempre tem a sua reserva em ouro, porque o ouro tem aí, ainda significa para a humanidade algo de valor, né? É sinônimo de valor. Como investimento, sempre tem um momento de saber entrar e saber sair, né? Você tem
crise. Quando o mundo entra em crise, as pessoas correm para o ouro, né? Por quê? Porque, primeiro, é um metal que está consolidado, vale em qualquer lugar do mundo, qualquer instante, de liquidez imediata, né? Você não tem nada, só o dinheiro é mais líquido do que o ouro, né? Porque o ouro você vende em qualquer lugar. Que se você for no mundo, você anda na rua, tem um comprador de ouro. Vendo ouro assim na rua. Quem nunca viu isso, né? Então, como investimento, é um investimento que a pessoa tem que analisar, entender se ela vai colocar. E ela segura valor, né? Que é algo que há 35 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, valia $10 mil, hoje está corrigido $57 mil. Quando você fala no nosso país, principalmente, que hoje tem um dólar elevado, né? Que por um lado é bom, porque oxigena toda a economia de produção e tal, mas por outro lado também penaliza muito a população em função que tudo fica muito caro, muito difícil. O ouro é um padrão internacional de moeda negociado no mundo inteiro e é considerado um investimento mais seguro, né? Então, quando você tem algumas crises no mundo, como essa que está se desenhando aí com a China, né? Uma grande empresa da China, isso, aquilo, sempre o ouro passa a ser também um atrativo seguro. Então, se o sujeito, de repente, tem um país mais emergente, que é onde a economia está mais, como aconteceu muito com o Brasil, né? Com altas taxas de juros, o cara colocava dinheiro aqui, transformava em dólar, né? Com câmbio, e ele ganhava a correção que não ganharia em lugar nenhum do mundo. E aí, quando dá esse momento de crise de economia, uma crise política e tal, o sujeito tira o dinheiro daqui e, de repente, ele transforma o dinheiro em ouro para estar seguro. Então, o ouro é sempre um patamar de segurança para a economia no mundo, né? E existe também a contestação, né, de por que o dólar vale tanto, então por que se emite dólar à vontade, isso e aquilo. Uma hora essa economia vai mudar de mão, né? O padrão dólar não vai ser, talvez, ninguém sabe dizer se é em curto, em médio prazo, em longo prazo, mas um dia isso muda, né? Porque as nações mudam, os conceitos econômicos mudam. Você mesmo falou do Bitcoin, né? Então é outro conceito, né? Como é que é algo que é eletrônico, que é uma moeda virtual, pode valer tanto, né? Qual é onde está a segurança daquilo, né? Então, existe também ideias de várias economias hoje que estão caminhando também sempre pensando em não um retorno do padrão ouro, mas sempre ter o ouro nos seus lastros econômicos, né? Ou seja, sabendo acompanhar o mercado de ouro, você também pode ganhar dinheiro com isso, né? Você sabe o momento que o ouro sobe e desce, sabendo comprar e vender, você vai ganhar dinheiro com esse produto, né? Sim. E onde que a gente consegue comprar ouro, assim? Olha, de preferência, compre na The Gold, que é a minha The empresa. Gold, certo. Pode ligar Como lá funciona? que a gente está vendendo. Na verdade, a gente trabalha muito para facilitar o acesso, né, ao mercado de ouro, podendo vender desde 1 grama a uma quantidade de quilos que a pessoa quiser comprar. É um investimento, né, e você pode receber o ouro de forma física, que recebe ou um título depositado, aquele ouro depositado. Eu ia perguntar justamente isso. Se você compra. Eu sou totalmente leigo nisso. Se hoje você compra só o título ou se você compra literalmente o eu material. sempre aconselho que se compre o ouro fisicamente, né? Ouro e se receba ouro. Hoje você pode fazer isso, pode receber pelo correio, você entra no cadastro, preenche no cadastro. Pelo correio? Pode receber até pelo correio, conforme a quantidade de ouro. Aí você tem um seguro que manda, que te entrega aquilo com segurança, com certificação, né? De uma fundidora credenciada na bolsa B3, né? Que hoje é B3. Então há acesso ao mercado, existem várias distribuidoras de valores que operam e que vendem ouro. A gente trabalha até na Anoro para desenvolver um projeto de popularizar cada vez mais e facilitar tanto a compra quanto a venda do ouro, né? Mas você pode comprar ouro escritural também, né? Comprar numa corretora ou comprar de uma instituição que venda e não necessariamente receber a barra, né? Ficar acompanhando o mercado para poder comprar e vender. Nós da The Gold
estamos trabalhando para desenvolver um mercado para facilitar cada vez mais esse acesso ao produto ouro. E quando vocês quiserem anunciar isso, vocês têm o melhor podcast aqui para Com melhor certeza. programa pra fazer Não há esse dúvida anúncio. quanto a isso. Já está plantando a semente. Maravilha. Eu tenho um drink aqui para vocês que eu vou entregar para vocês apreciarem, mas não vou entregar o ouro. Eu não vou passar a receita desse. Exatamente. Tá Esse é bom? segredo, é? Esse é o segredo. Esse é o vale- nosso ouro. Esse Eu vale vou mais tomar do que ouro que agora, vale eu mais. deixei ele para depois, viu? Esse- Esperando que valorizasse mais um pouquinho. Não, mas esse aí que tá vindo agora, ele vale mais que ouro, que vale mais que dinheiro. Mas só para te contextualizar, Dirceu, esse é o Catraca, é um drink próprio da casa aqui. Catraca. Catraca, serve exatamente. pra É uma, todos os é uma convidados. criação do Dan. O Dan ele é compositor, então ele compôs esse Ah, drink e o Ogro é o intérprete. Ele que executa e que faz aqui pra gente. E pro nosso brinde de despedida, pra gente caminhar aí pro final do nosso programa, a gente vai brindar um Catraca. Então a gente queria a sua opinião. Você que eu pressuponho que já tenha frequentado lugares excelentes e os melhores restaurantes que o mundo pode oferecer. Quero que você dê a sua avaliação sobre o Catraca, que é o nosso... Eu vou servir o catraquinha, mas eu vou servir ele com 2 perguntas sobre curiosidades. Sim. Manda bala. A primeira eu vou fazer as 2 perguntas e aí enquanto eu levo você discorre. Pode ser? Sim, pode fazer. A primeira pergunta, aquilo que o Silvio Santos tem é barra de ouro mesmo ou é cenográfica? Que isso você deve saber, talvez não pela proximidade ali, mas falar, não, cara, não se vende ouro daquele jeito. E a segunda pergunta deve ter muita gente, a palavra não é estranha, né, mas excêntrica nesse mundo. Qual é a coisa de ouro mais esquisita que você já viu? Puta pergunta. velho. Muito Eu vou levar o boa. catraquinha. Bom, essas premiações todas que acontecem, elas são feitas em ouro, na verdade, né? Porque você não dá prêmio em dinheiro. Esse é um... Opa, Saúde. Catraca Chegou o nosso Catraquinha. Catraca. Aliás, by the way, na canequinha dourada aqui, É, cedida pela Bartender Store, nossa Bacana. parceira, que deixa aqui as nossas tem um gosto de louças chá, né? e utensílios muito mais Tem um bonitos. gosto de chamate, não tem? Pode ser que Tem. Vamos lá, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas que é bom, hein? é bom. É bom, aprovado. Ó. 100% de aproveitamento. E uma coisa que... Então é ouro mesmo. Essa não é a pergunta, cenográfico. essa é Não, a pergunta aqui- grog de hoje. Qual aquela dali utensílio eu mais acho que é bizarro de cenográfico, ouro? é feito cenograficamente, mas eles entregam as barrinhas de ouro mesmo. Né? E agora, coisa que você fez uma pergunta, o que eu achei mais estranho. Porque eu que imagino você já que ouviu com essa mítica em volta do ouro, deve ir muita gente atrás desse ouro e deve ir muita gente esquisita, muita gente maluca, muita gente Não, com tipo, a sonhos gente sempre vê bizarros, né? aqueles caras que enveloparam uma Ferrari de É. ouro, né, de carro. Você sabe que para envelopar um carro de ouro é relativamente pouco ouro, né? Uma coisa de 5, 6 gramas, 10 gramas, 15 gramas, você envelopa um carro inteiro de ouro. Caramba. O ouro você pode bater e ele faz um papelzinho. Esse ouro que a gente acabou de engolir aqui, ó. Isso foi extremamente fino, quer dizer, então ele tem uma maleabilidade muito grande, né? Mas, para ser sincero, estou buscando aqui na memória, eu que já vi ouro de tanta forma, algumas coisas, por exemplo, eu já vi bolsa de ouro. Bolsa de mulher, feita de ouro. Tem muito em Dubai. A minha esposa está aí. E um belo dia a gente estava numa feira, mas essa não foi em Dubai, foi Bangkok. E uma feira de joia incrível, né? E aí lá tinha a bolsa de ouro e tinha a bolsa de prata, né? Ela tirou foto com a bolsa de ouro, bacana, então, mas eu comprei a de prata para ela. Sopor de ouro a gente faz em casa. Você falou, não, certo, esbanjar, né? Sim. Vaso de ouro, né? Uma vez uma peça que me chamou muita atenção e não posso contar muito detalhe da história, mas era um vaso mesmo de uma pessoa que fez o vaso de ouro e deu uma oxidada dele, deu um banho nele e ele era preto. E ficava no canto da casa e era um vaso e tal. De Só ouro. que era ouro, né? E pesava bastante. Então, era um vaso, Caraca. não era um vaso muito grande, mas era um vaso razoavelmente. Cara, Essa foi uma peça que me chamou a atenção porque o sujeito achou um jeito
de guardar um grande valor De dinheiro. exposto Cara, ali. eu já então, ouvi essa e história essa na foi TV, interessante. eu acho. Deixa E ele consegue preto. consertar isso depois, se ele quiser vender? Não, é ouro, né? Ele só tá oxidado, quer dizer, Aham. você meteu fogo nele, derreteu, Ele é ouro, funde ali, continua já- ouro do mesmo jeito. Ou seja, tava despercebido ali, né? Tava Tipo, despercebido, Onde que tá então, o dinheiro, tá ali naquele uma vasinho coisa- preto ali. Uma né? coisa diferente. Caraca. E não era bonito, né? Que era um vaso normal. Sim, sim. Então talvez seja uma das coisas que me chamou mais atenção. Fora isso, aquelas colares que você vê muito em Dubai, né? Que pesa quilos e quilos de ouro. Porque na Índia, só para você ter uma ideia como é interessante, né? Eu tive na Índia, que também é um país fantástico. E a Índia é o maior comprador de ouro do mundo, é a Índia, né? Não produz quase nada, produz muito pouco ouro na Índia, quase nada, mas ela consome historicamente 550 toneladas de ouro por ano, nos últimos 5, 6 anos. Sim. A gente até tem publicações da ANORO, né, da Associação Nacional do Ouro, que fala sobre estatística de ouro, mercado de ouro, quem mais produz, quem mais... E a Índia é uma grande consumidora de ouro. As pessoas falam, pô, mas a Índia, né? É que da Índia, que é um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, tem um Brasil de 200 e tantos milhões de pessoas na Índia que são extremamente ricos. E que lá tem, o indiano guarda muito, dá muito presente para a esposa, para isso, para aquilo, em ouro. Então tem um grande consumo de ouro. O Brasil produz, em média, 110 toneladas de ouro por ano, das quais em torno de 30% dessa produção, 30% é produzido pela atividade garimpeira. Então, para atender um ano da Índia, nós temos que produzir 5 anos. Só para a gente ter uma noção. E a maior parte desse ouro é utilizado em Na Índia- joalheria ou são aplicabilidades? Né? Na Índia é utilizado em joias, né? Os prêmios, a forma dos indianos guardarem dinheiro, fazer a poupança deles é em joia. O Brasil, para você ter ideia, o garimpo produz no Brasil em torno de 30, 35 toneladas de ouro por ano, Certo. o que gera uma economia em torno de 9 bilhões de reais por ano, que se você colocar em produção de dia útil, dá em torno de 34 milhões por dia útil no país. Essa é a economia da atividade garimpeira, né? Sim. Então nós entendemos que é um grande desafio trazer essas pessoas, humanizar o garimpo, conscientizar o garimpo, trabalhar para que o garimpo faça essa atividade de forma mais coerente e colocar isso como regra, como obrigações, como coisa que tem que fazer. E eu quero comentar uma coisa com vocês. Ao longo de 35 anos da atividade mexendo com ouro, eu nunca vi uma ONG, uma organização, se preocupar em levar orientação, educação para dentro do garimpo, para levar conhecimento para aquelas pessoas, para que elas tenham um senso. Primeiro, acho que eles têm uma função importante, que eles trabalham, geram uma economia, né? E ao mesmo tempo que eles tenham responsabilidade para fazer aquilo de forma correta. A Amazônia é brasileira, né? Mas é um patrimônio mundial. Então, quem está trabalhando na Amazônia tem que ter a consciência também, obviamente, de saber. E a atividade garimpeira, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando você vê uma imagem de garimpo, você vê uma imagem de degradação, né? Só que se a atividade garimpeira, ela vai lá, ela tira aqueles grãos de ouro, se ela tampou aquele buraco que ela abriu e deixou condições de reflorestar aquela parte, volta a ser floresta novamente. Agora, onde você desmata e faz, por exemplo, um pasto para criar gado, ou para plantar soja, ou milho, seja lá o que for, nós vamos ter algumas relações. Você tem ideia, tem uma conta que de vez em quando a gente tem que ajustar essa conta, mas ela faz muito sentido. Se eu pego uma determinada área em hectares, né, tamanho de área, e coloco quanto aquela área produz de ouro, quanto isso representa em reais, em economia, em efetivo, para mim produzir na mesma área, no mesmo território, em boi, quanto tempo vai levar?
Então o garimpo é o que seguinte, polui vamos dizer, o boi, né, também. O que o boi polui o planeta também. É. Enfim, e gasta de água e tipo... agora olha a relação, Thiago, dá conta. Então vamos dizer, onde eu levo um ano trabalhando numa área, então vamos dizer, trabalhou aqui, sei lá, vamos dizer, 100 hectares, né, de atividade garimpeira, trabalhando e tal. Se ele tampou o buraco, cuidou do lixo, cuidou do mercúrio, cuidou da latrina, fez o garimpo nos padrões modelo, que é esse que a gente divulga há bastante tempo, e agora também pela Associação Nacional do Ouro, nós lançamos um projeto que se chama Garimpo 4.0, que tem a visão de aplicar essas cartilhazinhas, que é o mesmo conceito, mais elaborado, mais bem dito, digamos assim, mas também com uma visão de trazer rastreabilidade para o ouro, nota fiscal eletrônica, controle de quem vende, da onde negocia, da onde está vindo aquele ouro, para evitar o ouro que vem de áreas que são proibidas, ilegais para se tirar ouro. Por exemplo, as reservas indígenas, parques nacionais. Não se permite que se tire o ouro dessas regiões. Então, a atividade garimpeira, ela vai impactar aquele momento ali por um ano. Em 4, 5 anos, a floresta vai se recompor. Ela vai brotar de novo. Ela vai nascer de novo. Então, nós temos aí um impacto de 5, 6 anos, vamos colocar. Para produzir o que o garimpo vai produzir, na criação de boi, se precisaria de 108 anos. Para a soja, 40 e poucos anos. Com uma diferença que é esse o ponto que as pessoas não param para raciocinar. Quando você cria boi, para você criar 1000 cabeças de gado, você precisa de 2 empregados. Então, a pecuária centraliza a renda. O garimpo democratiza a renda. Sabe quanto é que ganha um garimpeiro que trabalha na Amazônia? Que muitas vezes não tem estudo, não tem formação, não teve oportunidade na vida, por isso ele está lá no garimpo. Ele ganha em torno de 5 a 6 vezes o salário mínimo nacional. Por isso o cara vai para o garimpo. Porque no garimpo ele tem comida todo dia, alimentação todo dia. 5 alimentações por dia, 5 refeições por dia. Tem oportunidade de ganhar melhor. Tem oportunidade de promover para a família dele que está lá na cidade uma vida melhor, uma condição melhor. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa bandeira? O que a gente levanta? O que a gente discute? Vamos educar, vamos orientar para que ele faça essa função dele de uma forma mais equilibrada, para que dê chance para a natureza se recompor, mas que não negar o acesso àquele que não tem, de ter acesso a uma vida melhor, a um ganho melhor. Costumo dizer, gente, que o garimpo é onde o pobre tem chance de ficar rico. Quando você pega toda a cadeia produtiva da atividade garimpeira, nós temos aí 1 milhão de pessoas girando em torno disso. Porque não é só o garimpeiro, tem o garimpeiro. Sabe quanto ganha uma cozinheira no garimpo? No mínimo, ela ganha 20 gramas de ouro. Que é mais ou menos 5 mil, 6 mil reais. 5 mil, vamos dizer, 5 mil reais. Porque tem cozinheiras que ganham 30, 40, 50 gramas de ouro, depende do nome, do tanto de pessoas que ela cozinha dentro de uma atividade garimpeira. Então a gente não pode tirar desse cidadão brasileiro, do nosso território, a oportunidade dessas pessoas. Cabe a nós, que podemos entender de uma forma melhor, trabalhar para ajudar a fazer isso de forma mais consciente. Claro. Esse é o meu trabalho, essa é a minha bandeira, e é por isso que eu luto, por isso que eu trabalho com muita alegria, com muita satisfação, e no trabalho de hoje, né? A gente vai há tempos, né? Tem aquela história do beija-flor que fica carregando a gota de água para apagar o incêndio da floresta. Graças a Deus, hoje já tem muitas pessoas que nos ajudam, que estão conscientes disso, que estão indo para dentro do garimpo, que estão vendo a mudança que está acontecendo. É um processo. É curioso, né? Porque, de fato, você fez aí a analogia com o mercado pecuário e agricultor, que são muito menos demonizados na mídia como é a exploração do ouro, né? Mas eu acho que foi muito legal receber você aqui, Dirceu, justamente por essa quebra de estereótipos que você trouxe, né? Eu cito 2 aqui, entre várias outras, mas a primeira delas, porque quando hoje se vai falar sobre alguém que trabalha com ouro, eu acho que intrinsecamente, automaticamente, se pensa alguém da alta aristocracia, que sempre foi né, enfim, sempre esteve ali no comando do país e veio de famílias muito abastadas, e você prova e mostra que é justamente o contrário. Você
veio de baixo, trabalhou em pizzaria, tirou chopp, andou na bolé de caminhão aí e hoje está fazendo o que faz. E o segundo estereótipo que eu acho que você quebra é justamente essa demonização que existe quando se vê em mídia, talvez uma pequena parcela, mínima, ínfima parcela, que talvez haja de maneira errada, queimando o filme, né? Queimando a imagem, prejudicando um setor que, ao que você nos mostrou aqui, vem trabalhando direito em prol do meio ambiente, conscientizando, educando e gerando riqueza e gerando emprego para o país, que é o que a gente mais precisa, sobretudo no momento de crise, né? Então, acho que foi muito bom ter essa lição, essa aula aqui com você. Foi um prazer enorme. Por nós, tenho certeza que a gente ficava aqui mais um tempão, mas Com certeza. a gente tem um tempo limite de episódio aí que a gente se propõe a trazer para nossa audiência. Certo. Mas foi uma honra, um prazer enorme receber vocês. Dan, Diogão, se quiserem falar alguma coisa aí. Muito bacana aprender sobre o ouro e todas as vertentes dele. Muito legal. Gostou de beber ouro? Gostei de beber ouro. Excelente, viu? Podemos até... Tá de parabéns. Eu só queria também comentar uma coisa. Por exemplo, as pessoas que não conhecem a Amazônia brasileira, elas não têm noção do tamanho, do potencial que a Amazônia tem. Né? A gente vê programa na televisão dos garimpeiros americanos, né? A corrida do ouro, aí tá lá, é a mesma coisa no Brasil. A diferença é que eles não têm a floresta que a gente tem. Né? Mas, e eles têm, e até por uma questão geológica também, o ouro na Amazônia brasileira é um ouro muito mais fino, é muito mais pozinho, é muito mais fino. Aquele ouro que a gente vê, eles têm mais facilidade de pegar aquele ouro, que aquele ouro é bem mais grosso, o grão é mais grosso, né? Um ouro mais grosso. Mas o que eu quero dizer é que a extração de ouro por modelo de garimpo acontece no mundo inteiro. Por quê? Para você ter uma estatística internacional que mostra o seguinte, para cada 1000 ocorrências de ouro, considera-se uma ocorrência de ouro alguém que cavou um buraco e achou um grãozinho de ouro, considerado uma ocorrência de ouro. Entre 450 a 500 dessas 1000 ocorrências de ouro vão ser exploradas por atividade garimpeira. Dessas 1000, uma ou no máximo 2 vai virar mina, vai virar jazida. Porque o ouro que vira mina, fonte da onde está mais profundo, tem que ser pesquisado, é empresa de mineração que vai desenvolver isso. Então, o que essa estatística nos mostra? Quem é que move a economia? Dá oportunidade de emprego, de renda para as pessoas trabalharem, ter o que fazer dentro dos rincões do Brasil, no sertão, na Amazônia brasileira. Atividade de garimpo. O que a gente precisa? Trabalhar para adequar, colocar as obrigações claras, que o garimpo tem que ter responsabilidade com a questão ambiental. E se feito de forma correta, ele não impacta e gera economia e gera renda. Então eu faço um desafio e coloco sempre um convite a todos aqueles que gostam de pensar na Amazônia, no desenvolvimento, na conservação da Amazônia, né? Porque uma das visões que a gente defende é o conservacionismo. Dessas instituições, ONGs, que queiram participar junto com a gente, ir para dentro dos garimpos, como a Anoro está fazendo agora, fazemos o Garimpo 4.0, nós estamos fazendo expedições, levando retorta, falando que tem que usar, como é que usa, fazendo filme, fazendo podcast como esse, fazendo outras formas de divulgar isso para a atividade garimpeira e ajudar essa população a fazer a sua atividade de forma correta e ambientalmente correta. Isso é pensar na natureza, isso é pensar no planeta, isso é pensar na Amazônia. É pôr o pé no caminho, não é ficar só jogando pedra, não. Vamos lá, vamos arregaçar, vamos desenvolver, vamos pensar. Se alguém tem ideias melhores do que a minha, que se apresente, vamos junto. Estamos aqui para aprender. Então, certeza. Eu faço isso, uma colocação, um apelo, porque eu vejo muitas pessoas criticando. E sabe, eu aprendi uma coisa, nesse longo tempo, discutindo, inclusive com outras formas de pensar, com outros tipos de pessoas, que algumas dessas formas, as pessoas não estão preocupadas com a natureza. A preocupação efetivamente não é lá com a floresta amazônica, isso, aquilo.
Não é teoria da conspiração. As pessoas não estão preocupadas. Porque se elas estivessem preocupadas, elas faziam projetos de orientação, de educação e não de repressão, né? Então, a atividade garimpeira, ela existiu e vai existir ainda por bastante tempo. A gente tem que investir no ser humano, né? E melhorar, humanizar eles. É isso que eu trabalho e defendo, e tenho honra de dizer que defendo a atividade garimpeira e trabalho para melhorar ela todos os dias da minha vida. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela paciência de me ouvirem tanto. Eu falo muito, Imagina, foi um Imagina. prazer. mas foi um grande tá aqui prazer pra estar isso. com todos vocês Aprendizado. aqui e poder, e principalmente esse drink especiais aqui servido. Foi um prazer, Muito bem Dirceu. feito, Foi um hein? prazer. Parabéns por tudo, parabéns para vocês. Desejo que vocês também tenham bastante sucesso Obrigado. e que brilhem como ouro. É. Aliás, eu tenho como última frase dizer para vocês que o meu modo de pensar é o seguinte, gente. Eu trabalho com ouro, sim. E a minha meta, eu ensino isso para os meus filhos, para os meus colaboradores, que a gente procura trabalhar da melhor forma possível, da melhor forma, fazendo meios de acompanhamento da melhor forma que possa ser feito. Porque a gente tem uma frase: eu quero que o ouro brilhe desde da sua produção até onde ele chegar em qualquer lugar. E o brilho é o brilho do bem, o brilho para o bem, né? Trabalhar de forma correta, recolher os tributos, fazer os impostos e gerar essa economia que envolve tantos milhares de brasileiros que trabalham envolvidos nisso. Dirceu, uma outra dúvida. Qual é a diferença, por exemplo, quando se diz que um ouro é de 18 quilates, ou de 23 quilates, ou de 24 quilates? A gente sempre escuta falar muito disso, mas eu, leigo que sou, não tenho a mínima ideia dessa diferença. Isso é uma graduação de teor de ouro para joia. Por quê? Porque você não faz joia de ouro puro. Aliás, hoje já fazem, mas geralmente se faz uma liga de ouro 18 quilates, então é ouro 750, ou seja, 75% é ouro e 25% é liga. Então coloca prata ou platina ou cobre para dar mais dureza, porque senão uma joia de ouro puro, o ouro é macio, é um metal maleável. Você pega uma barra de ouro puro, você aperta ela no dente, ela afunda. Uma joia feita de ouro puro, ela vai amassar com facilidade. Então, 18 quilates é 75%, 22 quilates já é 85%. Então, tem essas graduações de qualidade de ouro, quantidade de ouro na É joia. uma métrica que tem de densidade de ouro para... É uma métrica que tem, exatamente. Saquei. Essa é a diferença, porque geralmente não se faz joia de ouro puro devido à maciez do ouro. Tá vendo? Você quer pesquisar isso no Google, você ouviu isso aqui de um dos caras que mais entende de ouro do Brasil. E pegando um gancho também, a gente tem ouro dentro do microfone, de câmeras. Qual que é essa relação no cotidiano, assim, para o funcionamento das coisas com ouro, assim? Você tem ouro em vários equipamentos, em computador, em celular, porque o ouro, como bom condutor, né, um excelente condutor de baixa resistência, então os contatos em ouro, né, que não oxida. Então o ouro é muito usado na indústria eletroeletrônica, né? E também até para cosméticos. Hoje você tem desenvolvimento de cosméticos que usam muito produto do ouro. Então o ouro Bebida, tem né? várias Tomou funções. uma cachaça com ouro. Bebida, né? Cachaça com ouro, quer dizer. O ouro tem toda uma indústria importante, né? Ou seja, aquele garimpeiro que está lá trabalhando também, ele também está contribuindo para a extração, para a produção dessa indústria que se beneficia. Você vê que você recicla placas de computadores, celulares e tudo, e vai buscar o ouro de volta, né? Então, aliás, o ouro é um dos metais, só a título de curiosidade também, que você pode fazer qualquer tipo de liga com ele e depois você consegue recuperar ele, né? Ele não perde a sua característica, né? Então, alguns outros metais perdem a sua característica e não voltam mais a ser o que eram. O ouro não. Em qualquer situação que ele for ligado com qualquer outro metal, num processo de refino, você puxa o ouro de volta. Bacana. Perfeito. Muito obrigado. A honra foi nossa, Dirceu. E agradecer você também que está assistindo a gente.
Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativa o sininho, manda pro Compartilha o amigo, vídeo. faz um comentário aí. Continua assistindo os outros episódios que estão muito legais também. Aqui, esses drinks maravilhosos que a gente toma com convidados tão ilustres. Agradecer também aos nossos parceiros, patrocinadores, enfim, a Bartender Store, que deixa as nossas louças aí mais bonitas, a Potec, que colabora com os nossos coquetéis engarrafados, a Britvic, a London, a Taycer, que são nossos patrocinadores oficiais, e o Vinil Burger, que também contribui com a alimentação desse set maravilhoso e que deixa a gente muito... E para esse episódio em especial, a Midas. E a Midas, que nos forneceu uma cachaça de ouro para a gente tomar com o presidente da Anoro e dono da The Gold. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.